Eita Deus! Sabe o que Deus mandou dizer para você nesse dia chamado hoje? Que tem uma oração que você vai fazer e o Senhor vai descer com poder sobre a sua vida. Pastora, uma oração que eu ainda vou fazer e as que eu já fiz, as que você já fez, o Senhor já está movendo os céus para te abençoar. Mas tem uma oração que você ainda vai fazer. E Deus manda te dizer que seja ainda essa noite. Oh, glória, aleluia! Que seja ainda nesse dia profético, 7/6/2026, que representa a plenitude de Deus. Porque o Senhor quer manifestar sobre a sua vida o seu poder, a sua graça e o seu favor. E Deus manda dizer para você, não vai ser uma oração fácil. Não vai ser um pedido fácil. Não vai ser um pedido qualquer. Vai ser algo diferente que você não fez das outras vezes. Mas que o Espírito do Senhor vai te trazer hoje. E vai te colocar, sabe aonde que Deus vai te colocar hoje? Eu sei que você está querendo que a mão de Deus te coloque em muitos lugares. E não é no Vale dos Ossos Secos. A mão do Senhor me levou em espírito no meio de um vale. Não, não é lá. Não é nesse lugar que você quer estar, porque nesse lugar você já esteve muitas vezes. Talvez você está ainda hoje. Não é em Lodebar, mas é para o cumprimento de um propósito que ele tem que fazer na sua vida. Mas para ele fazer isso na sua vida tem que ter um alinhamento. Irmãos, isso é profundo e é muito poderoso. E eu vou ser fiel ao que o Senhor colocou no meu coração. Sabe por quê? Ontem, no dia 6 do mês 6, que também foi um dia de alinhamento nos céus e na terra, acredita-se muitas pessoas, eu acredito também. O Senhor falou no meu coração logo na manhã quando eu acordei. E o Senhor hoje, eu conversando com Deus, antes de estar aqui com vocês, o Senhor falou assim, filha, estenda a eles essa palavra. Estenda ao coração deles. Eu já palestrei na Santa Ceia, que foi 7 horas. Se você ceia com a gente nesse ministério, pastora Kênia Mendes, tá lá os áudios no WhatsApp da Santa Ceia, tá bom? Tá lá, vai ficar lá guardadinho. Você pode fazer hoje, pode fazer amanhã, se você talvez não viu a live, né, que a pastora mandou para a comunicação de vocês, ou durante o dia de hoje. Não deixa de fazer e ouça lá a revelação que Deus tem para a sua vida, que é forte e poderosa. Mas presta atenção, Deus mandou dizer para você o que Deus disse para mim, que é para estender a você nesse dia chamado hoje. Irmãos, Deus falou assim, é para hoje. É para hoje, não é para amanhã, não, é para hoje, é nesse dia chamado hoje, é para agora. É para nesse momento, é para nesse dia que o Senhor manda te dizer, porque enquanto não chegar meia-noite, ainda é esse dia, ainda é 7 do mês 6. Irmãos, Deus falou, é para hoje, não é para amanhã. E talvez está falando assim, é para hoje meu milagre, pastora? Não. Pastora, é para hoje meu testemunho? Também não. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas presta atenção, é para hoje o que você precisa fazer. Porque Deus me manda te dizer que tem coisas que você tem deixado para amanhã. E eu sei que nem todo mundo quer ouvir isso, mas eu quero te dizer, sabe por quê? Depende disso para você viver milagre, para você viver testemunho e para você receber da parte do Senhor a bênção recalcada, transbordante e sacudida. Irmãos, eu quero que você não saia daqui. Eu quero que você permaneça, porque Deus tem uma orientação poderosa, uma orientação dos céus para a sua vida hoje que vai mudar a sua história. Não é só palavras de bênção que vai mudar a nossa história, que vem como chave que abre porta, mas também algo que Deus quer dizer para você que você precisa fazer, que você precisa se mover, que você precisa crer. E Deus manda dizer para você, quem disse que depois de uma queda eu não posso te levantar? Quem disse que depois de uma acusação eu não posso te levantar? Quem te disse que depois de uma traição eu não posso te levantar? Quem te disse que depois de uma decepção eu não posso te levantar? Quem te disse que eu não posso, o Senhor, Deus, te levantar? Quando eu abri a palavra de Deus, Deus falou isso ao meu coração, o Senhor falou assim, filha, libera sobre eles essa palavra hoje. Ô irmãos, em nome de Jesus, fica aí que você vai receber uma chave, olha. Na chave, porque se Deus está falando isso, colocou isso no meu coração, é porque Ele sabe que você está aqui, você precisa ouvir essa palavra nesse dia chamado hoje. Então fica aí, não sai não, em nome de Jesus. Abre tua Bíblia em Juízes, capítulo 16, o 17. Eu vou ler um pedacinho do 16 e um pedacinho do 17. Sansão é traído por Dalila.
Vendo, pois, Dalila, que já descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: suba esta vez, porque agora descobri todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, rapou-lhe a cabeça, tirou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Sansão foi traído pelo amor da sua vida, que não era amor, era um espírito de engano que estava ali sobre a vida daquela mulher. E Sansão foi traído. E Sansão perdeu a força. Sansão perdeu não foi só a força, irmãos. Ele perdeu foi a presença. Ele perdeu foi o favor, ele perdeu foi a graça. E aí ele perdeu o que Deus tinha dado a ele para um propósito, que era o quê? Destruir o povo filisteu através da sua força. Um homem que matou 1000 homens de uma vez só com uma queixada. Aqui no 17, aqui no 16 ainda, no finalzinho aqui, a pastora falou 17, mas perdoa, é 16. É no começo 16 e no final de 16. No 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Arrancaram os olhos dele. Sansão, irmãos, ele tinha um propósito grandioso, mas não conseguia enxergar com o espírito que Deus queria que ele fosse nas suas mãos, ferramenta nas suas mãos. E ainda assim, muitas vezes, tropeçando e errando, ele fez muitas coisas. E o Senhor, aqui nessa hora, nesse momento, é que ele está no meio daquele templo, com muitos filisteus, com muitos inimigos, e eles comemorando, agradecendo a Deus por ter colocado Sansão em suas mãos. Sansão vai fazer uma última oração. Olha o que eles vão dizer. Olha o que esses homens vão dizer. Então, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinquemos com ele diante de todos. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles. E fizeram ele estar em pé entre as colunas. Só que Sansão, naquele momento, já tinha traçado dentro do coração dele uma estratégia, que eu tenho certeza que vinha do próprio Deus. E mesmo ali, ele estando ali naquele momento, né? Ele vai fazer essa oração, foi a última oração que ele fez. Aquela oração que ele fez com que o Senhor viesse sobre ele. E ali, inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte dos que o matou em vida. Depois da sua última oração, o Senhor conseguiu que ele matasse mais. Ali naquele momento, na última oração, pedindo o último favor, a última graça, que o Senhor viesse sobre ele, e ali empurrando aquelas colunas, aquele lugar todo veio ao chão, e juntamente todos que estavam naquele lugar morreram, mas junto com todos morreu Sansão. Pastora, que terrível, que palavra é essa? Sabe que Deus manda dizer para você que não precisa ser desse jeito. Não precisa ser desse jeito. Não precisa que você não enxergue o propósito e que você lá no final da sua vida, talvez doente, talvez enfermo, talvez numa situação deprimível, você venha pedir a Deus mais uma vez: Senhor, perdoa os meus pecados, e você ter perdido o melhor de tudo. Pastor, o que é o melhor de tudo? É a presença, é servir a Deus com alegria, é a sua adoração. O diabo está tentando distrair pessoas. Deus fala ao meu coração para te dizer esse dia: o diabo está tentando distrair com as suas necessidades, com a sua falta, com tudo que você vê ao seu redor, com o vale de ossos secos, com o Lodebar, e isso tem muitas vezes roubado a sua adoração, calado a sua voz. Isso muitas vezes tem te feito perder a fé, e muitas vezes tem feito você servir a Deus de qualquer maneira. Mas Deus quer o melhor de você hoje. Não como uma última oração e como último favor. Não! Ele quer que você, nesse dia chamado hoje, entenda que apesar de tudo que você viveu, apesar de tudo que você passou, da zombaria que fizeram contra a sua vida, da humilhação a qual te colocaram num cenário que hoje dói muito o seu coração de sofrimento, o Senhor manda te dizer: eu não quero ouvir a sua última oração, eu quero atender as orações que você ainda vai fazer enquanto você vive e me adora em espírito e em verdade, assim diz o Senhor. Eita glória! Não faz pelas metades, porque ainda há tempo de viver o melhor de Deus. O melhor de Deus não é isso aqui que Sansão viveu.
Ele matou mais filisteus na sua morte do que quando estava vivo. Sabe por quê? Enquanto ainda estava vivo, vou falar que nesse dia, ele se distraiu, rebaçou e decanta, com os desejos da carne, andando por vista e não se movendo por fé, não se movendo por um propósito, mas querendo viver os seus próprios deleitos, suas próprias vontades. Ravaçu e decanta, ramanai. Irmãos, eu vou dizer isso para vocês aqui, que nem que seja para uma pessoa que vai ouvir, nem que dê 10 visualizações nessa live. Deus está dizendo para você, Ele está te vendo. Deus está dizendo para você, eu estou te vendo, eu te contemplo, eu ouço a sua oração e vou responder com fogo. Mas assim tem diz o Senhor. O que você tem feito por Ele, para Ele, tem sido melhor? Ou você tem doado, Deus fala aqui, você tem doado o seu tempo a pessoas que nem merecem. Seu coração está aflito, afligido até mesmo por pessoas que nem merecem, assim diz o Senhor. Tem roubado a sua adoração, tem roubado a sua intimidade, tem roubado a sua entrega, tem entrado, matado e destruído. Não roubado, a gente se preocupa muito com o migrador, com o devorador, que vai roubar as finanças, que vai roubar os bens, que vai... Não, irmãos, roubando é o mais precioso que você tem. É a sua verdadeira adoração. Oh, glória, aleluia. E Deus está dizendo, o diabo tem entrado sorrateiramente e feito situações acontecer na sua vida para minar sua fé, para roubar sua esperança, para roubar o sonho de Deus na sua vida, para você se distrair, sair do propósito, sair da rota que Ele tem para a sua vida de você viver milagre. O pai da mentira, enganador, tem te enganado e você nem tem visto. E mais diz o Senhor, muitas pessoas estão preocupadas com tantas coisas, esquecendo o mais importante. Irmãos, não adianta só pedir. Não adianta dar passo de fé só para pedir milagre. A gente tem que dar passo de fé, é para agradar a Deus. É para viver um alinhamento em todas as áreas da sua vida. Talvez até aqui você fez algo pela metade para Deus. Mas Deus fala, eu quero fazer algo tão poderoso na sua vida que pelas metades eu não quero mais. E você tem se perguntado, por que isso não acontece? Por que assim não funciona? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Irmãos, Deus não dá migalha para ninguém. E também não quer migalha de ninguém. Eu vou falar isso aqui, eu preciso falar, porque senão Deus vai me cobrar. Eu sei que para a live subir, para a live chegar a um monte de lugar, as pessoas querem ouvir só as bênçãos, de Deus. Mas é como ele disse no tempo de Covid, só querem me adorar quando tudo vai bem. Só querem me adorar quando não falta o azeite e a farinha na panela. Só querem me adorar quando ora e o milagre acontece. E quando isso não acontece, o que eles fazem? Eles perdem a fé, eles perdem a esperança. Eles já não oram mais, eles já não me buscam mais. Deus fala, estou com saudade da sua verdadeira adoração. Estou com saudade dos louvores que você cantava enquanto arrumava essa casa. Estou com saudade de você na madrugada. Estou com saudade daquele propósito que nós fizemos juntos em jejum, consagração. Estou com saudade do tempo que você me buscava em espírito e em verdade, que eu era prioridade na sua vida, assim diz o Senhor. É para você, é para mim essa palavra, é para você. É para você que está aí do outro lado. Está se distraindo, o diabo está entrando. Os dias estão passando e a volta dele está chegando. E se a gente não se dispersar, nós vamos ficar. A igreja vai subir, porque ele vai arrebatar sua noiva e nós vamos ficar. Talvez o que você tem passado hoje, você acha que é uma grande tribulação. Pastora, minha vida é uma vida tribulada. Tribulação, você não sabe nem o que é tribulação. É o que vem por aí. E o Senhor mandava dizer fortemente a muitas pessoas que está mais perto do que você imagina. E o diabo está tentando roubar a sua adoração. Tem um louvor que diz assim: pregue mais, ore mais, consagre mais, ajoelhei e orei, naquele momento eu senti o Espírito de Deus se movendo, o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus e dizer não a Baal. Irmãos, os filisteus estavam ali adorando o seu Deus e dizendo para o Deus deles
que eles estavam felizes porque o Deus deles tinha entregado Sansão nas suas mãos. Erevassui decanta. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas Sansão, na sua humildade, talvez talvez a oração que ele nunca fez, enquanto andava errante e fazendo suas próprias escolhas, ele fez naquele momento. Cego, humilhado, acorrentado. Erevassui decanta ramanai. Mas ali naquele momento, ele clama a Deus mais uma vez. Senhor, lembre-se de mim. Deus não quer que seja a última oração. Deus não quer que hoje seja a sua última pregação. Deus quer hoje dizer para você, eu sou Deus que se apresentei na sua vida tantas vezes, fechando sepultura, mudando o cenário de escassez, abrindo porta onde não tem parede, desfazendo obras que você nem sabe que se levantaram contra a sua vida. Assim diz o Senhor. E eu sou esse Deus que me apresento hoje te dizendo, não quero nada pelas metades. Eu quero você por inteiro, Israel. É chegado o tempo, assim diz o Senhor. Eu, libertador, te tiro dessa escravidão hoje. Sansão foi traído pelo amor da sua vida, irmãos. Meu Deus. Enquanto ele não contou o segredo, ela não sossegou. Assim que é o diabo. Enquanto você não negocia, não barganha, não se vende, não se dobra, não se curva, ele vai tentando, e ataca o filho, ataca o marido, ataca o casamento, ataca as finanças, fecha a porta, abre sepultura, mas o Deus que você serve é o Deus que restaura, é o Deus que liberta, é o Deus que fecha a sepultura, é o Deus que abre porta onde não tem parede, é o Deus que te tira da humilhação, é o Deus que faz você vencer o gigante diante de uma plateia inteira, é o Deus que faz você sentar numa cadeira para reinar, é o Deus que ainda que no anonimato, sem ninguém tá te olhando, ele tá te vendo e tá te escolhendo, onde muitos estão te desprezando, te abandonando e te esquecendo, assim te diz o Senhor. Oh, glória, aleluia! Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, faz esse alinhamento. Faz esse alinhamento na sua vida. Não deixa para amanhã. Eu não sei o que Deus requer ainda de você, mas você certamente sabe. Assim te diz o Senhor. Então, guarda essa palavra no seu coração hoje, que eu tenho certeza que Deus está te chamando para perto. Que Deus está dizendo para você, eu tenho tanta coisa ainda para fazer. Mas se você continuar do jeito que você está, não vai acontecer. Porque você mesmo vai ser a pedra de impedimento na sua vida. Não vai ser ninguém não, irmão. Sabe por quê? Deus arranca pessoas da nossa vida. Deus muda a gente de lugar. Deus tira cortinas dos olhos. Deus revela no sonho. Deus traz o profeta para profetizar, para revelar o oculto, o escondido. Deus faz o mover. E você vai fazer a sua parte ou não vai? Mas Ele quer mais, Ele quer mais, Ele quer mais. Deus quer mais, Deus quer mais de ti, assim diz o Senhor. Deus quer mais. Para de deixar pessoas, circunstâncias, cenário, escassez, porta fechada, sepultura aberta, seja o que for, que o gigante que se levantou contra a sua vida é te roubar a adoração verdadeira que o Senhor requer da sua vida, porque através da sua adoração Ele vai fazer coisas grandes, firmes, que você nem imagina que Ele é poderoso para fazer. Assim te diz o Senhor nesse dia chamado hoje. Recebe essa palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que ninguém quer escutar esse tipo de oração, mas é isso aí que eu tenho para dizer para vocês hoje. Eu não poderia deixar de dizer, porque Deus vai me cobrar o dia inteiro, Deus falando isso ao meu coração desde ontem. Se desvia da aparência do mal. Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Não é qualquer coisa, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Porque você não quer qualquer coisa de Deus? Então Ele não quer qualquer coisa de você. Oh, glória, é tempo de voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eita, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá aqui os votos. Deixa eu passar, só correr o Jorge ali, porque o Jorge tá vendo desenho e o celular dele parou rapidinho, pastora, volta. Espera aí, rapidinho. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu, vovó. Tô todo jogada aqui, vovó. Me socorre. Misericórdia, vovó. Ô, Jorge.
Aconteceu. Uai, parou. Pronto. Eu quero voltar ao primeiro amor. Irmãos, deixa Deus tocar o seu coração, deixa Deus tocar a sua vida, deixa Deus mudar a sua história. Eita, glória! Porque depende de você para as coisas grandes acontecerem. A gente pensa que depende de Deus, mas Deus só age quando a gente se move, quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente entrega, quando a gente acredita, quando a gente se move por fé, quando a gente luta contra o inferno, sabendo que o nosso general é Cristo. Oh, aleluia! Não deixe o diabo te roubar a sua verdadeira adoração, roubar de você a presença do grandão da Galileia. Ele quer fazer coisas grandes. Deus manda dizer para você, Deus marcou coisas tão maravilhosas para fazer na sua vida antes de finalizar esse ano. E o diabo está tentando de tudo para roubar sua fé, para minar sua fé. Ô, glória! Porque o diabo já está vendo de longe, não de perto, porque ele está de redor. O que Deus já está fazendo, movimentando, já ao mover. O inferno já percebeu. E você está distraído porque assim diz o Senhor. Oreva, sui decanta. Senhor, vamos apresentar nossos votos nesse dia, apresentar nosso copo com água nesse dia chamado hoje em nome de Jesus. Senhor, vem falar aos nossos corações cada vez mais, que nesse dia seja uma oração diferente. Senhor, que seja uma oração de arrependimento, que seja uma oração ainda pedindo força, que seja uma oração onde vamos se colocar debaixo das tuas poderosas mãos, vereva, sui decanta. Se lançar os teus pés nesse dia chamado hoje, porque vamos começar uma próxima semana e tem que ser diferente, não é para deixar para depois o que você pode fazer hoje. Assim diz o Senhor, o tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo de viver promessa, o tempo de viver propósito, o tempo de se levantar, o tempo de adorar, o tempo de acreditar, o tempo de buscar, o tempo de marchar, o tempo de viver promessa de Deus, os sonhos maiores e melhores, o tempo de ver a mão poderosa do Senhor fazendo acontecer diante dos teus olhos aquela mesa que ele tem no Salmos 23. Ele está preparando uma mesa na presença dos teus adversários, assim te diz o Senhor. Eita, glória, aleluia, aleluia. Senhor, cure-os da cabeça, a planta dos pés, os pés ao alto da cabeça. Nós cremos, nós recebemos essa palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, nos dê força, coragem, meu Pai. Em nome do Senhor, para viver o mais, o novo que o Senhor tem para cada um de nós. Estamos com fé. Ser curado, renovado, em nome de Jesus. Deus fala aqui 7 dias, não sei o que é, 7 dias. Deus fala 7 dias. Não sei se é um propósito, se é um jejum, se é uma consagração, se é para um monte. Não sei o que é para você fazer, mas Deus fala 7 dias. Deus fala, causas estão nas minhas mãos. E eu, Senhor, estou me apresentando, assim diz o Senhor. Ontem eu falei com a Joana Dark de Minas Gerais. Joana me contou umas bênçãos que ela vai dar ainda do seu testemunho, em nome de Jesus. Eu fiquei tão feliz de saber que Deus está trabalhando, irmãos, na vida de pessoas que estão presentes nessas lives. E Deus vai fazer. Eu vejo presentes aqui chegando para pessoas. Deus vai te presentear. Irmãos, a gente, quantas vezes nas nossas vidas, manda dizer aqui, você deu o melhor para o homem. O melhor, o seu tempo, o seu amor, a sua dedicação, suas orações ali, orando. E para Deus tem dado o quê? E às vezes a gente dá tempo, a gente dá amor, a gente dedica e nem recebe nada em troca. Às vezes recebe, como o Sansão recebeu. E por que não vamos dar o melhor para aquele que não erra, que não falha, que não mente, não chega atrasado, não chega para rabiscar, mas chega para decidir, mas chega para solucionar? Oh, glória, aleluia! Oreva sui decantaramanai. Oh, glória, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor, tu és santo. Eu sinto a tua presença aqui. Aramanai sui decantaramanai. Ele merece o melhor. Para de dar o seu melhor para quem não merece. Dá o melhor para Deus, porque Ele vai receber e vai te fazer coisas grandes e firmes e sondáveis que você nem sabe. Dá o melhor para Deus, dá o melhor para Deus. A sua adoração, o seu louvor, o seu tempo. Ramanai sui decanta.
Ontem a pastora veio limpar aqui o altar, tá tão bonito, depois eu vou tirar uma foto e botar lá no status. E aí eu vi que um pé de uma mesinha minha aqui, são duas mesinhas, né? Um do lado de cá e um do lado de cá. Uma fica a Arca da Aliança, eu vou mostrar pra vocês. E a outra fica a Taça da Vitória. E um dos pezinhos da mesinha tá todo comido pelos cupim, né? Só um pé, os outros estão intactos. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não vende só o pé, né? Eu vou ter que trocar a mesinha. Aí eu comecei a procurar uma mesinha, sabe? Para comprar para Deus. Falei, Senhor, porque para ti eu quero dar o melhor. Pastor, você tem condição para fazer agora? Não, tô cheio de dívida para pagar. Tem dinheiro sobrando? Não, não tem não. Mas do mesmo jeito que daria para comprar qualquer outra coisa, por que não fazer para Deus? Por que a gente às vezes tem mania de colocar nossas prioridades na frente dele? Sabe o que é isso? É Satanás que faz isso nas nossas vidas. Não deu o pior para ele, deu o melhor para ele. Suas lágrimas, você chorou quantas vezes por pessoas? Chorou de soluçar por pessoas que até te traíram, te deixaram, te abandonaram no meio do caminho. E para Deus, quantas vezes você foi chorar nos pés dele de verdade? Aleluia, glória a Deus. Fala a Deus nesse dia chamado hoje. Irmãos, está aqui os votos da Fabiana Graziello e da Dona Eleusa Machado. Dona Eleusa fez um voto de agradecimento e a Fabiana Graziello pela sua vida. Senhor, toma o voto da Fabiana Graziello nas tuas mãos, toma a tua serva nas tuas mãos, renova as forças da tua serva nesse dia chamado hoje. Senhor, em nome de Jesus, tudo que não provém de ti venha cair por terra. Deus, sabe o que Deus me mostra? Duas mãos nos seus ouvidos, como querendo que você não ouça a voz de Deus, como se estivesse querendo sufocar aquilo que Deus quer incendiar o seu coração. Deus me mostra um par de aliança sobre as tuas mãos, assim diz o Senhor. Ele fala, ele não se esqueceu de ti, assim te diz o Senhor, filha querida, em nome do Senhor. Ele está repreendendo nesse dia tudo que não provém dele na sua vida, assim te diz o Senhor. Recebe aí da parte de Deus nesse dia chamado hoje. Em nome de Jesus, Deus tem cuidado, Deus tem guardado, Deus tem protegido. Tá ruim, pastor, o cenário, tá? Mas Deus fala assim, fechei eu sepultura, uma vez não, muitas vezes. E tenho eu guardado o que te pertence, assim diz o Senhor. Porque a fúria é grande, mas eu, teu Deus, tenho ouvido as suas orações. Não as mesmas que um dia você já fez, porque é como se o diabo quisesse te sufocar. Não quisesse deixar você, sabe, orar, aquela coisa, sentir a presença, o toque de Deus, não. O inimigo quer te paralisar, quer te neutralizar, quer te impedir de dar o melhor que você tem para ele. Com as suas preocupações, com as suas angústias. Senhor, toma o voto da Dona Eleusa nesse dia chamado hoje em nome de Jesus. Toma ela na cabeça, planta os pés da família dela, tudo que é dela pertence a ela. Senhor, ouve o socorro da tua filha, o pedido de socorro da tua serva. Tua serva pede socorro, meu Deus, vem sobre ela com a tua justiça, com o teu poder e com a tua graça. Em nome de Jesus, tudo que tem feito a tua filha está estacionada, paralisada, a poder no teu nome, a poder no teu nome. Toque ela da cabeça, planta dos pés, pés a outra cabeça e joga por terra tudo que não provém de ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, amanhã, dia 8, né? Nós vamos ter nossa campanha amanhã, dia 8. E, pastora, qual é o nome da nossa campanha? Não sei ainda o título certo e nem a passagem certa, o número da passagem certa. Mas antes, quando eu estava aqui, Deus já tinha colocado algo no meu coração e quando eu sentei no altar, o Senhor falou, confirmou, vai ser Derrubando Gigantes. Derrubando Gigantes. No nome de Jesus. Vai ser esse o nome da nossa campanha. Eu não sei o gigante que se levantou contra a sua vida, mas eu quero te dizer, aquilo que você venceu no secreto, Deus vai te honrar em público. Davi venceu urso e leão, sendo preparado no secreto, no anonimato. Depois, quando ele derrubou o gigante, havia uma plateia, e não era uma plateia qualquer. Deus manda te dizer, o que eu vou fazer na sua vida, ô glória, arabaçu e decanto, não só vai te honrar, mas vai deixar pessoas à sua volta tentando entender. E muito, olha, meu Deus, Deus te cubra da cabeça, plano dos pés, inveja, como na vida de Davi. Deus estava com ele, por isso ele venceu o gigante. Irmãos, era tão impossível vencer aquele gigante que até aqueles que não queriam acreditar tiveram que crer que era Deus com Davi. Só Deus para fazer Davi vencer o gigante. Então recebe essa palavra hoje, derrubando gigantes no nome de Jesus.
Amanhã começamos. Amo vocês, deixa seu like, ri pro vídeo, compartilha, chama as pessoas para participar. Amanhã vocês vão deixar o nome, pastora, botar na taça da vitória. A pastora tá aqui, vou botar o azeite nela e os nomes. Em nome de Jesus, no terceiro dia de campanha, para a honra e glória do Senhor. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui a taça da vitória. Aí a pastora bota as fotozinhas aqui, tá vendo? E aqui, outro lado aqui, a arca da aliança. A Bíblia, né? Copinho com água. A arca da aliança com todos os votos que nós temos que queimar ainda, em nome de Jesus. A chave, a caneta, tudo aqui no altar do Senhor. Irmãos, então é isso. Amém? Amanhã estamos aqui começando a nossa campanha em nome do Senhor Jesus. Guardo todos vocês em nome do Senhor. Vai ser bênção sobre as nossas vidas. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Amo vocês. Até amanhã.